Meu nome é Débora Alves, eu tenho um blog chamado Modernizando Crochê e hoje eu vim aqui na TV Círculo para a primeira de uma série de 5 aulas sobre a técnica amigurumi, que é essa técnica de fazer bichinhos estofados, bichinhos de pelúcia, né, feitos de crochê ou tricô. O amigurumi surgiu no Japão há alguns anos, mas só se popularizou nos anos 2000 com a internet, quando as pessoas passaram a divulgar receitas e livros com técnicas de amigurumi para fazer os diversos bichinhos. Os primeiros foram livros japoneses que trouxeram essa técnica, que divulgaram essa técnica para o resto do mundo. O amigurumi ele é feito com carreiras circulares de crochê ou tricô, tá? Então a técnica que eu vou mostrar em detalhes para vocês daqui a pouquinho, ela envolve carreiras circulares de pontos baixos com aumentos e diminuições de acordo com o formato que a gente deseja. Em relação aos materiais, a gente pode fazer amigurumis de diversos fios e linhas. Então a gente pode fazer, por exemplo, amigurumi com fio acrílico, como esse patinho feito com fio molê. A gente pode fazer com fio de algodão, essa é a mesma receita, feito com fio Duna, tá? Para vocês verem aqui, é uma diferença de textura só. Esse aqui tem uma textura, vou colocar no zoom aqui, tem uma textura um pouco diferente dessa daqui. Então depende do seu objetivo e do tamanho do bichinho que você quer fazer. Então, por exemplo, para dar para um bebê, eu prefiro fazer com fio de algodão porque não soltam os pelinhos de acrílico. Para enfeite, eu prefiro o acrílico porque ele fica com uma aparência mais suave do que o fio de algodão. Podemos também fazer com fios finos ou fios grossos. Essa Frida Kahlo foi feita com Anne, por exemplo. Essa Nossa Senhora também foi feita com Anne. Então, são sempre carreiras circulares. A gente pode, por exemplo, como aqui, trocar as cores das carreiras ou permanecer com a mesma cor. Enfim, são infinitas as possibilidades. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre essa técnica, continue assistindo. Então, vamos lá aos materiais necessários. Bom, você vai precisar de algum tipo de fio ou linha, que, como eu disse, pode ser qualquer fio. Você pode, os de algodão aqui que estão comigo, que eu tenho utilizado mais. Você pode utilizar o Anne, o Cleia, o Barroco, o Duna, a depender do tamanho que você queira o seu amigurumi. Claro que uma mesma peça feita com Barroco ou com Cleia vai ficar de tamanho diferente, né? Só para vocês terem uma ideia, essas duas bolas têm o mesmo número de pontos, tá? Só que essa foi feita com Duna e essa foi feita com Barroco. Bom, então fios variados, o que vocês quiserem. Agulhas de crochê compatíveis com os fios. Agulha de tapeceiro para que a gente possa costurar as partes dos animais, né? Dar uma pata no corpinho, cabeça e corpo, enfim. E também para que a gente possa fazer os arremates das peças. Fibra siliconada, que vocês encontram em armarinhos ou em lojas que tenham produtos para cortinas, para estofados, enfim. Eu prefiro essa daqui solta, que eles chamam de fibra siliconada mesmo. Tem outra manta acrílica, que ela é mais no formato de manta. Para os bichinhos eu prefiro essa daqui, tá? E temos também alguns materiais opcionais, marcadores de carreira. Esse aqui eu encontrei no armarinho, mas a gente pode fazer o nosso próprio marcador utilizando alfinete de fralda ou utilizando um clips, é só para não se perder. E botões variados, como por exemplo esses daqui, tá? Para fazer os olhinhos, fazer os detalhes, ou mesmo os olhinhos que vendem próprios para amigurumis. Então vamos lá. Para essa demonstração, eu vou utilizar o fio Barroco e a agulha 4 milímetros. Bom, para a gente começar o trabalho com amigurumi, o que eu faço? Eu vou dar essa voltinha que eu sempre... É a voltinha normal de quem vai começar a fazer o crochê, né? Faz como se fosse um ezinho aqui na linha. Só que eu vou deixar mais larguinho, tá? Eu puxo fazendo uma primeira corrente... Aí eu faço a segunda.
Essa primeira corrente é que eu vou utilizar para fazer o meu trabalho. Então, todas as carreiras circulares, elas vão começar dessa primeira que eu faço nessa corrente aqui. Geralmente, todas as receitas começam com 6 pontos baixos. Então, dentro do anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Terminei os 6 pontos baixos, eu puxo esse fio aqui para fechar minha carreira. Para amigurumi, a gente não fecha a carreira com ponto baixíssimo, como estamos acostumados em outras peças de crochê. A gente deixa a carreira em aberto, por isso é que se utiliza aqui o marcador de ponto, para a gente sempre saber qual que é o último ponto que nós fizemos. Bom, para fazer o amigurumi, a gente vai começar com aumentos, como eu falei, a gente aumenta ou depois faz carreiras planas, se quiser, depois faz as diminuições de acordo com o formato que a gente quer. Uma bola, por exemplo, eu faço os aumentos, aí eu faço carreiras planas, que a gente chama, sem aumento ou diminuição, depois eu diminuo e arremato. Isso aqui é para fazer a esfera. Bom, então na segunda carreira, nós vamos fazer aumentos. Carreira 2, bloquinho de 2. Então, o que que eu faço? No primeiro ponto, eu vou pegar o ponto, fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto da carreira anterior, tá? Uma explicação. Vocês viram que eu peguei apenas dessas duas alças aqui do ponto, eu peguei apenas a alça de trás. Eu prefiro trabalhar assim. Vou explicar para vocês por quê. Eu acho que o trabalho fica fechadinho aqui, né? Não vai sair manta de jeito nenhum. Eu acho também que essas alças não trabalhadas, elas ajudam a gente na hora de costurar as outras peças. Então, se eu estou fazendo aquele patinho, por exemplo, ele vai me ajudar a costurar as patas no corpo, porque eu tenho essas alças soltas aqui. É uma diferença estética, tá? Não tem, como vocês podem ver aqui, ó, não tem diferença de tamanho nem nada. Essas duas esferas foram feitas com fio barroco agulha 4. Nessa daqui eu peguei só a alça de trás do ponto, como eu fiz os outros bichos todos que estão aqui em casa. E nessa daqui eu peguei as duas alças. Então é uma questão de preferência. Se você preferir, você pega as duas alças, como sempre fez, ou se você preferir, você pega só a alça de trás, tá? Você vai escolher o aspecto que melhor for para você, o que você gostar mais, ok? Eu vou fazer aqui uma carreira, uma carreira com os pontos baixos, pego só com a alça de trás e depois eu faço a mesma carreira pegando os dois, só para vocês verem a diferença. Então, eu vou repetir 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. Então, se eu tinha a primeira carreira com 6 pontos baixos, eu vou terminar essa segunda carreira com 12 pontos baixos. Outra vantagem de pegar a alça de trás é que eu não preciso ficar toda hora trocando meu marcador, ele não atrapalha. Como eu tô trabalhando só com a alça de trás e meu marcador fica na alça da frente, ele não me atrapalha. Bom, aqui deixa eu só tirar para mostrar para vocês. Esse é o aspecto quando a gente pega a alça de trás. Agora vamos fazer a mesma carreira pegando as duas alças. Da mesma maneira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos, 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior.
tá? Então, o aspecto pegando as duas alças é esse daqui. Aí vocês escolhem se vocês querem fazer pegando as duas alças ou uma alça só. Bom, essa foi a segunda carreira. Vocês vão observar que teremos carreiras sempre múltiplas de 6. Então, 6, 12, a próxima 18, depois 24, 30 e assim por diante. Terceira carreira, eu vou fazer bloquinhos de 3 para aumentar. De que maneira? Eu faço um aumento no primeiro ponto. O que é um aumento? São 2 pontos baixos feitos no mesmo ponto. Um aumento, um ponto baixo no ponto seguinte. Esse bloquinho de 3 aqui, nós vamos repetir até o final da carreira. Então, nós vamos sempre fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo e um ponto baixo no seguinte. Nós vamos trabalhar assim até o final da carreira, quando estaremos com 18 pontos. Então, terminei aqui a minha carreira com 18 pontos, tá? Eu fiz ela pegando só a alça de trás. Então, aqui tá as duas alças, aqui só a alça de trás. Vocês vão observar que basicamente o amigurumi só utiliza pontos baixos. Então, o único ponto que você tem que saber fazer é esse ponto baixo, que a gente fez até agora. Bom, numa quarta carreira, o que eu faria? Um aumento no primeiro, ó, 2 pontos baixos e um ponto baixo em cada um dos próximos 2. Então, quarta carreira, bloquinho de 4 pontos aqui, ó. Um aumento e um em cada um dos próximos 2. Um aumento e um em cada um dos próximos 2 pontos. Dependendo da receita, nós vamos fazer círculos maiores ou menores para dar continuidade. Então, normalmente, as receitas são compostas por esferas, como essas daqui, cilindros, todos feitos com essa técnica. Então, conforme eu vou aumentando sempre com múltiplos de 6 e sempre dessa maneira, ó, quarta carreira, bloquinho de 4 pontos, 2 no mesmo, um em cada um dos próximos 2. Numa eventual quinta carreira, o que eu faria? Um aumento, 2 pontos baixos e um ponto em cada um dos próximos 3 para ficarmos com um bloquinho de 5. E assim sucessivamente, tá? Então, sempre utilizando o ponto baixo, é o único ponto que nós vamos utilizar na maioria dos amigurumis, tá? Tem um outro em que a gente utiliza ponto alto para fazer o bico ou a pata, mas normalmente são só pontos baixos. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer esferas perfeitas em crochê. Então, com essas esferas, vocês podem criar bichinhos, aquele patinho que eu mostrei, por exemplo, ele é composto por 2 esferas. A gente pode fazer brinquedos para bebês, a gente pode criar vários animais. Eu vou dar algumas ideias de utilização da esfera. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal da Círculo e no meu canal para não perder mais as novidades. E até o próximo vídeo.